Nossa, quanta coisa! É artigo, pesquisa, oh, uau! Até anotações sobre produtividade e criatividade na era digital. É bastante coisa, né? Dá para semanas. Mas calma, a gente vai juntos, devagarinho, desvendando tudo e pegando o que realmente importa, né? Tipo, o ouro puro dessas É informações. verdade, um super desafio esse mundo de hoje, né? É, tá aí. Conectados o tempo todo, informação pra todo lado. Nossa, como? Difícil, né? Às vezes dá um nó na cabeça. Total, mas a gente vai descobrir como domar essa fera digital É, e usá-la a nosso favor, né? Tipo, criar uma rotina que ajude a gente a ser mais criativo, em vez de atrapalhar. exatamente. E por falar em rotina, você se lembra daquela sensação de estar perdido sem saber por onde começar? Ah, sim. Como se o dia te controlasse? Totalmente. Parece que a gente vira um barquinho à deriva. Isso. Sem rumo, né? Levado pelas ondas. É tipo isso. E é aí que entra a rotina. E não é só para organizar as coisas, não. É para entender como a sua energia funciona durante o dia, sabe? Ah, entendi. Tipo, quando você se sente mais criativo. É. De manhã, à noite. Faz sentido. Porque se você tentar ser criativo quando a energia tá lá embaixo, E é como remar contra a maré, né? é super difícil. Por isso que vários gênios da história, tipo Hemingway e Michelangelo, eles tinham rotinas super certinhas. Ah, Não era só disciplina, não. Eles sabiam usar a energia no momento certo. usar a energia na hora certa. Imagina o Hemingway tentando escrever de madrugada. Se funcionava melhor pela manhã, né? É, e quem trabalha com horários fixos, tipo reuniões o dia todo. Como colocar criatividade nesse quebra-cabeça? Boa pergunta. Tá. Aí a gente precisa ser mais estratégico. Usar os gatilhos a nosso favor. Gatilhos! Que legal! É. Criar um ambiente de trabalho inspirador, usar música, ter um ritualzinho que avise seu cérebro, hora de criar. Ah, entendi. O Stephen King, por exemplo, ele tem um ritual especial antes de começar a escrever. Sério? Conta mais sobre esses gatilhos. Adoro dicas práticas. Claro, nosso cérebro adora padrões, né? Então, se você cria um ritual, Uhum. Ele já sabe o que esperar. Pode ser algo simples, tipo acender um incenso, fazer um chá, colocar o fone de ouvido. ou até mudar de ambiente, né? Tipo, Yeah. sair do escritório e ir para um café. Exatamente. O importante é achar o que funciona pra você e transformar em hábito. Falando em hábitos. Ah, A gente precisa falar daqueles que nos boicotam. xi. A tentação digital, né? É mais forte que eu. Celular, redes sociais, e-mails. Né? Parece um imã me puxando para lá o tempo todo. E sabe por quê? Essas ferramentas são feitas para te viciar. É mesmo. É a tal da economia da atenção, sabe? Quanto mais tempo você fica conectado, mais dinheiro eles ganham. Nossa. E a gente fica refém, né? Parece que não consegue viver, sim. Mas e a produtividade? A gente está realmente produzindo ou só ocupando tempo? Essa é a questão. A gente confunde estar ocupado com ser produtivo. E o pior é que a gente sacrifica coisas importantes, tipo o sono. Verdade. Você sabia que a falta de sono afeta a nossa cabeça mais do que a falta de comida? Caramba, sério. Então, aquela maratona de trabalho até de madrugada pode estar matando sua criatividade. Nossa, pode mesmo? E o e-mail? Ah, o e-mail. É um dos grandes vilões. Ele é como um caça-níquel, sabe? Sei. A maioria das mensagens é inútil, mas de vez em quando chega aquela mensagem importante, um feedback positivo. E isso te vicia. Você fica checando a caixa de entrada toda hora. É verdade. É como se a gente estivesse sempre esperando por aquela dose de dopamina, né? Aquele pico de prazer. Exatamente. E aí a gente entra num ciclo vicioso. Hã? Mas calma, tem jeito de sair dessa. Tem. E fala. Preciso de ajuda urgente. A gente usa a inteligência a nosso favor, criar uma arquitetura de escolha digital, sabe? Organizar nosso mundo digital para ele trabalhar para a gente, não contra a gente. E como a gente faz isso? Começa com pequenas mudanças, desligar as notificações, usar apps que bloqueiam sites que te distraem. Tipo aquele site que você entra rapidinho. E quando vê, já perdeu horas. Esse mesmo. A gente precisa ser estratégico com o nosso tempo e atenção. Lembra daquele experimento do marshmallow? É. As crianças que conseguiam não comer o doce na hora para ganhar dois depois, elas usavam técnicas de distração para desviar o foco. Que legal. Tá, Porque então a gente pode usar a mesma lógica para lidar com as distrações digitais. Exatamente. Em vez de lutar contra a tentação, a gente muda o foco. E com o tempo, o cérebro acostuma a se concentrar no que importa. Faz sentido. Tipo treinar um músculo, né? Quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. E falando em foco, quem nunca se frustrou com aquela notificação que tira a gente do fluxo? Bem na hora que a gente estava na zona. É de enlouquecer.
A gente acha que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É. Mas essa multitarefa é um mito, né? Nosso cérebro só consegue focar em uma coisa de cada vez. Verdade. E a gente acaba não fazendo nada direito. É como tentar encher várias garrafas ao mesmo tempo. No final, nenhuma fica cheia. Exatamente. E cada vez que a gente muda o foco, leva tempo para voltar ao ritmo. Uma pesquisa da Microsoft mostrou que até interrupções rápidas podem desconcentrar a gente por muito mais tempo do que a gente imagina. Nossa, então aquela olhadinha rápida no celular tá me custando muito mais tempo do que eu pensava. Com certeza. E tem uma frase do Herbert Simon que é perfeita para essa luta pela nossa atenção. O que a informação consome é bastante óbvio. Ela consome a atenção de seus destinatários. Sim. Portanto, uma riqueza de informações cria uma pobreza de atenção. Uau, que frase poderosa. A gente precisa defender nosso foco com unhas e dentes. Mas como? A gente pode usar algumas estratégias. Criar blocos de tempo só para certas tarefas, desligar a internet nesses períodos. E usar ferramentas que ajudam a focar. Tipo, apps que bloqueiam notificações ou aqueles que usam a técnica Pomodoro. Ótimas ideias. Ué. O importante é achar o que funciona para você e criar uma estrutura que te ajude a ter mais foco. Sabe o que mais pode ajudar? Algo que parece contraditório num mundo que valoriza tanto a conexão, a desconexão. Desconectar para se conectar. Me explica isso melhor. Pensa no Henry David Thoreau. Ele se isolou numa cabana na floresta para viver de um jeito mais simples, mais conectado com a natureza. Nossa. Ele queria viver deliberadamente para enfrentar apenas os fatos essenciais da vida. É legal. Mas como aplicar isso no nosso dia a dia, cheio de coisas para fazer? A gente cria janelas de não estimulação durante o dia. Janelas de não estimulação. É? Pode Você ser foi uma com esse caminhada na natureza, um banho relaxante, uma meditação. Ah, entendi. Dá um descanso pro nosso cérebro, né? Exatamente. Ele fica o dia inteiro bombardeado de informação. E você já experimentou se desconectar de tudo por um tempo maior? Tipo um final de semana sem celular, sem internet? Olha, confesso que nunca tentei. Mas me lembro de quando estudei na Mountain School, tinha um programa que a gente passava 3 dias sozinho na floresta, sem nenhuma tecnologia. Nossa! No começo foi um tédio. Mas depois, minha mente começou a trabalhar diferente, mais livre, mais criativa. É como se a gente desse um reset no cérebro, né? Essa pausa, essa desconexão consciente. É essencial para ter insights, novas ideias, soluções criativas para os desafios do dia a dia. Interessante. Então, desconectar não é fugir do mundo, é se conectar com a gente mesmo, com nossa criatividade. Exatamente. E no próximo bloco a gente vai se aprofundar nesse tema. Vamos falar de como a solitude pode ser uma super aliada da criatividade. E por falar em se conectar consigo mesmo, você já pensou no poder da solitude, tipo como ela pode ser libertadora e inspiradora. Nossa, é verdade. A gente vive num mundo que valoriza tanto a conexão às redes sociais, que às vezes esquece da importância de se conectar com si mesmo. Mas me explica uma coisa, como a solitude pode aumentar a criatividade. Quando a gente fica sozinho, sem as distrações do mundo exterior, a gente abre espaço para nossa mente, tipo, viajar, explorar novos caminhos, fazer conexões inesperadas. É como se a gente mergulhasse no nosso próprio oceano interior. Uau, que imagem bonita. É. E faz sentido, né? Quando estamos sozinhos, a gente pode se conectar com nossa intuição, com a nossa voz interior, com a nossa essência criativa. Exatamente. E muitas vezes as melhores ideias aparecem nesses momentos de quietude e de introspecção. É como plantar uma semente e esperar que ela cresça. E a solitude é o adubo perfeito para essa semente florescer. Legal. Mas e o medo da solidão? Muita gente tem medo de ficar sozinho, de se sentir entediado, de não saber o que fazer. Ou entendo, mas a solitude não é se isolar do mundo, é se conectar com a sua própria companhia. E acredite, você pode se surpreender com o quão legal essa companhia pode ser. É tipo reaprender a ser amigo de si mesmo, né? A gostar da própria companhia. E isso é super importante para ter uma vida mais completa e criativa. Com certeza. A gente precisa acabar com essa ideia de que a solitude é algo ruim. Ela pode ser um momento de conexão profunda consigo mesmo, de autoconhecimento, de paz interior. E quando estamos em paz com a gente mesmo, a gente cria com mais liberdade, mais autenticidade, mais alegria. Sem dúvida. E falando em liberdade criativa, você já se sentiu paralisado pelo medo de não ser bom o suficiente? De não conseguir realizar aquela ideia que parece tão brilhante na sua cabeça? Nosso famoso bloqueio criativo. Quem nunca, né? Parece que a gente se sabota, coloca um monte de obstáculos e o projeto até desiste. E muitas vezes esse bloqueio vem do perfeccionismo. A gente quer que tudo seja perfeito e impecável e no final nem começa por medo de errar. É tipo, o ótimo é inimigo do bom. A gente fica tão focado na ideia perfeita que ela nem sai do papel. Mas e aí, como a gente escapa dessa armadilha do perfeccionismo? A gente precisa se permitir errar, se permitir ser imperfeito.
Entender que o erro faz parte do processo criativo, que é errando que a gente aprende, que a gente encontra novas soluções. E que tal transformar o erro num aliado da criatividade? Em vez de ter medo dele, usar ele como um trampolim para novas ideias, novas descobertas. É isso aí. É ter uma mentalidade de crescimento, de aprendizado contínuo. E entender que a criatividade não é um dom para poucos, mas uma habilidade que podemos desenvolver, aprimorar, lapidar. E como fazemos isso na prática? Como a gente treina esse músculo da criatividade? Experimentando. Se desafiando a sair da zona de conforto, a tentar coisas novas, a se arriscar. Lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Claro, muitos tombos, joelhos, ralados, frustrações. Mas no final, valeu a pena a persistência. E é essa persistência que precisamos para alcançar nossos objetivos criativos. Não desistir no primeiro obstáculo, no primeiro erro. Celebrar as pequenas vitórias, reconhecer cada passo dado, por menor que ele seja. E usar cada desafio como uma oportunidade para aprender, para se fortalecer, para se tornar um criativo mais resiliente. Mas e quando a gente se sente esgotado, sem energia, sem inspiração? Como a gente faz para recarregar as baterias da criatividade? A fadiga mental é real e ela impacta diretamente nossa capacidade de criar. É como se nosso cérebro estivesse funcionando em modo econômico, sabe? Só o básico para sobreviver. Mas existem algumas estratégias que podem nos ajudar a recarregar as baterias. Conta tudo. Quais são essas estratégias? Numa delas a gente já mencionou, a desconexão digital. Se afastar das telas do excesso de informação para dar um descanso para o nosso cérebro. E que tal um bom banho relaxante? Ou uma caminhada na natureza sem celular, sem distrações? Atividades que nos conectem com o presente, que nos ajudem a relaxar, a desacelerar, a renovar as energias. E a meditação também é uma ferramenta poderosa para acalmar a mente, reduzir o estresse e aumentar o foco. E não precisa ser nada complicado, sabe? Basta alguns minutos do seu dia para sentar num lugar tranquilo, fechar os olhos e prestar atenção na respiração. E por falar em relaxar, você já ouviu falar do conceito de criação desnecessária? Criação desnecessária. E me conta mais sobre isso. É sobre simplesmente criar sem nenhum objetivo específico, sem a pressão de ter que produzir algo útil ou perfeito. É sobre brincar e experimentar, se divertir com o processo criativo. Que interessante. Tipo, pintar um quadro só pelo prazer de pintar, sem se preocupar se ele vai ser exposto numa galeria? Ou escrever um poema sem intenção de publicar. Exatamente. É se conectar com a sua criatividade pura, sem amarras, sem expectativas. É dar asas à imaginação e deixar que ela te leve para onde quiser. E qual o benefício disso? Por que a gente deveria se dedicar à criação desnecessária? Porque ela nos liberta da pressão de ter que produzir resultados do medo de errar, do perfeccionismo. E essa liberdade é um combustível poderoso para a criatividade. É como se a gente tirasse férias da nossa mente crítica para a nossa mente criativa se soltar, se expressar livremente. Faz todo sentido. E quando a gente se liberta dessas amarras, a gente abre espaço para a criatividade fluir de um jeito mais livre, mais espontâneo, mais autêntico. E além disso, a criação desnecessária é uma forma de autocuidado, né? De nutrir a nossa alma, de se conectar com a nossa essência. Quando a gente se cuida, a gente tem mais energia, mais disposição, mais criatividade para realizar nossos projetos, para alcançar nossos objetivos. E por falar em objetivos, como a gente faz para organizar as ideias, definir prioridades, quando a gente tem um turbilhão de projetos e vontades. É verdade. Às vezes a gente se perde um mar de ideias sem saber por onde começar, qual projeto escolher. Nesse caso, é importante ter clareza dos nossos objetivos, do que a gente quer alcançar. É como ter um mapa para guiar a nossa jornada criativa. E esse mapa pode ser um plano de ação, uma lista de projetos, um quadro de visualização, qualquer ferramenta que te ajude a organizar suas ideias, a definir suas prioridades, a traçar um caminho a seguir. Exatamente. E o mais importante é ter disciplina para seguir esse mapa, para se concentrar em um projeto de cada vez para evitar a dispersão. Mas também é importante ter flexibilidade para se adaptar às mudanças, aos imprevistos, às novas ideias que surgem no caminho. É como navegar por um rio, né? A gente tem um destino final, mas precisa estar atento às correntezas, aos obstáculos, às paisagens que aparecem durante a viagem. E essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação é essencial para a criatividade. Com certeza. A criatividade não é linear. Ela é um processo dinâmico, cheio de curvas, de desvios e surpresas. E a gente precisa estar aberto a essas surpresas, a essas novas possibilidades que a vida nos apresenta. E cultivar a curiosidade e a vontade de aprender coisas novas, de experimentar, de se aventurar. Essa curiosidade, essa vontade de aprender é como um imã para novas ideias, novas experiências, novas descobertas. E a gente nunca sabe de onde vai vir a próxima grande ideia, né? Pode ser numa conversa com um amigo, no livro, no filme, numa viagem. Por isso é importante estar sempre atento, com a mente aberta, pronto para capturar as ideias que aparecem ao nosso redor. E estar disposto a sair da zona de conforto, a se desafiar, a se permitir errar e aprender com os erros. Afinal, a criatividade se alimenta de novidade, de desafios, de descobertas. E a gente precisa ser um eterno aprendiz, né? Sempre em busca de novos conhecimentos, novas habilidades, novas formas de se expressar. Essa busca pelo novo é o que mantém a chama da criatividade acesa.
E a gente nunca sabe onde essa chama vai nos levar, né? Mas uma coisa é certa. A jornada criativa é sempre uma aventura emocionante. E no próximo bloco a gente vai falar sobre como transformar essa aventura em realidade. Vamos explorar algumas estratégias práticas para colocar a criatividade em ação, para tirar as ideias do papel e transformá-las em projetos concretos. E falando em aventura emocionante, como a gente faz para transformar essa explosão de ideias em projetos reais, porque ter ideias é incrível, mas sem ação elas acabam ficando só na gaveta, né? É verdade, ideias são como sementes, elas precisam ser plantadas, cuidadas e regadas para virarem algo concreto. E a primeira dica para colocar a mão na massa é começar pequeno. Começar pequeno. Mas e se eu tiver um projeto gigante, um sonho ambicioso? Mesmo que seu objetivo final seja escalar o Everest, você não começa a escalada pelo topo certo. É verdade? Você precisa se preparar a dar um passo de cada vez e comemorar as pequenas conquistas. Entendi. É como dividir um grande objetivo em metas menores, mais fáceis de alcançar. E isso ajuda a manter o foco e a motivação, né? Exatamente. E cada pequena vitória te dá mais confiança para seguir em frente. Outra dica importante é definir prazos realistas. Prazos? Aí já me dá um frio na barriga. Mas tem razão, sem prazos, a gente acaba procrastinando, deixando tudo para depois. E o depois nunca chega, né? Por isso é importante ter um cronograma a definir metas com datas específicas. E como a gente define prazos desafiadores, mas ao mesmo tempo realistas? Porque se a gente forçar demais, a barra pode acabar se frustrando. É importante se conhecer, saber seus limites e ritmo de trabalho. E também ser flexível, imprevistos acontecem e às vezes a gente precisa reajustar os prazos. Faz sentido. E além de começar pequeno e definir prazos, o que mais a gente pode fazer para tirar as ideias do papel? Buscar inspiração. Alimentar a mente com coisas que te inspiram, seja um bom livro, um filme, uma exposição de arte, uma conversa com amigos. Adorei essa dica. É como se a gente estivesse nutrindo nossa criatividade com novas experiências, novas perspectivas, novos conhecimentos. E por falar em conhecimento, você acha que o medo de não saber o suficiente pode bloquear a criatividade? Tipo aquele medo de não ser expert em algum assunto, de não ter as habilidades necessárias? Com certeza. Mas precisamos lembrar que o aprendizado é um processo contínuo. Ninguém nasce sabendo tudo. E a curiosidade é um dos combustíveis da criatividade. Então, em vez de ter medo de não saber, a gente precisa abraçar a oportunidade de aprender coisas novas, de se desafiar, de expandir nosso horizonte. Exatamente. E a gente vive num mundo com acesso ilimitado à informação. Cursos online, livros, documentários, basta ter vontade de aprender. Verdade. E hoje em dia a gente pode aprender com os melhores do mundo sem sair de casa. Que mundo incrível. Mas é na hora de compartilhar nossas criações com o mundo. Muita gente trava nessa etapa com medo da crítica, da rejeição. É normal sentir medo, mas a gente precisa entender que a crítica faz parte do processo e que ela pode ser construtiva, nos ajudar a evoluir, a melhorar nosso trabalho. Então, em vez de evitar a crítica, a gente precisa aprender a lidar com ela de forma positiva, usá-la como um trampolim para o crescimento. Exatamente. E o mais importante é não deixar que o medo te paralise. Compartilhe suas criações com o mundo, mostre sua arte, sua voz, sua história. Porque, no final das contas, a criatividade é sobre se expressar, se conectar com o outro, deixar sua marca no mundo, né? Com certeza. E cada um de nós tem algo único a oferecer, uma perspectiva singular, uma voz que merece ser ouvida. Então, abrace sua criatividade, cultive-a, compartilhe com o mundo. Que mensagem inspiradora. Para a gente finalizar esse mergulho no universo da produtividade e criatividade na era digital, deixo uma pergunta para você, ouvinte. O que você vai criar hoje? Que tal dar o primeiro passo, tirar aquela ideia da gaveta e colocar a mão na massa? Lembre-se, a jornada criativa é uma aventura emocionante e gratificante. E a gente te convida a embarcar nessa aventura com a gente. Até a próxima!